Muito bem, meus amigos, estamos aqui com o Eduardo Tagliaferro. Bom dia, Tagliaferro. Seja bem-vindo ao Café com a Gazeta do Povo. Tá sem áudio. Me desculpa. Bom dia a Não, todo mundo, imagina. bom dia a vocês. É um prazer estar aqui novamente na Gazeta do Povo, podendo trazer algumas informações e esclarecer algumas coisas para o povo. Maravilha, obrigado por ter aceito o nosso convite, Tagliaferro. Vou começar com a Anny Dias, já fazendo questionamentos para o senhor. Anny, fique à vontade. Bom dia, Tagliaferro. Obrigada por aceitar nosso convite e participar com a gente. Tagliaferro, o que a gente viu ontem foi algo extremamente grave, né? Até esse vídeo que a gente passou anteriormente, ele mostra uma parcela disso, mas a gente está falando basicamente de alguém que mandava manipular provas depois de tomar a decisão e depois anexava com data retroativa em processo físico. Ou seja, para a audiência que não tem muita familiaridade com o processo físico, você segue ali as ordens das sequências e vai anexando no processo. O que eu entendi que acontecia pelo teu relatório, eu gostaria que o senhor explicasse melhor, inclusive para a nossa audiência, é que ele mandava você, como um assessor do TSE, assinar um documento pelo STF e juntar em páginas anteriores para comprovar uma prisão, uma decisão que ele toma só por uma manchete de jornal ou por um fato que incomodava. Então, antes de tudo, eu queria que você explicasse para a nossa audiência se foi isso mesmo que aconteceu ou o que mais você tiver interesse também de compartilhar com a audiência do Café com Gazeta. Gente, isso, por si só, o fato de eu assinar pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que eu não tinha qualquer vínculo com aquele tribunal, já é motivo para que tudo se torne suspeito, para que não tenha validade, inclusive o documento ao qual eu assinei. E não foi só aquele, foram outros documentos, óbvio que não nessa condição de fraude como eu detectei, mas em outras condições, que a gente sabe que ele, tendo processo físico lá, ele faz o que ele quer. Ele pode tirar, pode rasgar, pode alterar, mas eu já tenho tudo isso comigo digitalizado, tudo guardado, já fiz a perícia desse material antes mesmo de eu denunciar, justamente para que não houvesse qualquer possibilidade de ele contestar o material, dizer, ah, não, porque foi feito depois, foi colocado depois, não sei o quê. Não, ele não tem como contestar, porque não é só aquilo que foi mostrado no material, existem conversas, não só dele, como de juiz, como de pessoas que enviaram material, tudo isso que mostra que de fato tudo aquilo foi produzido de uma forma fraudulenta para que pudesse justificar as ações tomadas por ele naquele dia de busca e apreensão, que ele age como sempre, por instinto e não de forma racional, colocando aí os seus desejos, colocando as suas vontades à frente da dar as coisas erradas que ele fez. Mas, de fato, tudo aquilo que foi mostrado se trata de verdade. Eu comprovei aquilo, eu tenho sempre como comprovar. Eu nunca vou trazer uma prova que eu não tenho certeza que é a verdade. Tagliaferro conosco no Café com a Gazeta do Povo. Eduardo, vamos lá para São Paulo, que o nosso apresentador Lucas Saba tem uma pergunta para você também. Vai lá, Saba. Tagliaferro, bom dia. Primeiro, obrigado por sempre gentilmente atender aqui o Café com a Gazeta do Povo. Queria retomar o vídeo que nós exibimos antes da sua participação. Ou seja, buscas e apreensões ali eram baseados em matéria jornalística, nesse caso uma apenas, né, de um colega nosso do Metrópolis, em que muitas das vezes a imprensa nem sempre acerta, ou seja, ele poderia estar errado e mesmo assim foi motivo, foi o único, vamos dizer assim, o único motivo para basear um mandato de busca e apreensão. E aí depois desse mandato, eu quero que você me corrija se eu estiver errado, para ver se a gente entendeu certo. Depois desse mandato de busca e apreensão, porque o que dizia a matéria do Guilherme Amado? Empresários ligados a Bolsonaro defendem golpe de Estado caso Lula vença a eleição. E aí, caso depois desse mandato de busca e apreensão fosse encontrado algo, teria que fazer um documento retroativo dizendo assim, ó, tá vendo por que a gente fez o mandato de busca e apreensão? Porque foi achado isso, 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 e nós tínhamos indícios de que de fato isso seria encontrado. Ou seja, primeiro você acha e depois você justifica. Era mais ou menos isso o modus operandi, Tagliaferro? Exatamente esse. Não só nesse caso, esse caso de fato é um caso fraudulento, mas tudo que ele faz dentro do Supremo Tribunal Federal, tudo que parte do gabinete dele, e eu tenho como comprovar isso,
Trata-se de um processo inverso, de um rito inverso. Ao invés de a Polícia Federal, o Ministério Público ou alguma outra parte fazer uma denúncia, ter uma investigação, esse tipo de coisa, e seguir o rito comum até chegar, até o juiz de fato ser provocado e com todas as provas formar a sua convicção e dar um julgamento, não, dele é o contrário. Ele já tem a convicção, ele já sabe o que ele quer e ele faz com que tudo aconteça depois. Eu já tive situações em que estava em reunião virtual, online, ele, não me recordo se Cristina, mas juiz auxiliar, e o Fábio Shor discutindo o que ia fazer, o que ia acontecer. Nunca vi um juiz discutir com a polícia o que tem que fazer. É a polícia que pede para o juiz o que ela entende que tem que fazer e o juiz, junto com o Ministério Público, em comum acordo, decidem o que se deve fazer. E não da forma que vem sendo feita, entendeu? Ele tem a mania de qualquer coisa que sai na imprensa, ele vai lá e joga em cima, age em cima com impulso e dá no que vocês viram. Com relação, você me falou aí, mas a matéria podia ser uma matéria errada, não sei o quê. Sim, de fato, eu vou dar como exemplo o caso que o pessoal fala atas notariais em caso de provas digitais. Bom, eu vou no cartório, eu apresento um telefone celular com conversas, eu peço para fazer uma ata notarial. A ata notarial, naquele momento, ela não está comprovando que as conversas são verdadeiras, que as conversas não são manipuladas. Ela está comprovando somente que as conversas estão em um telefone. Cabe à perícia a analisar e ver se de fato aquilo é verdadeiro ou falso. Da mesma forma faz ele pegando qualquer coisa que vê da imprensa, sem qualquer checagem, sem qualquer garantia e tomando a atitude que ele tomou. Deu nisso que vocês viram, a imprensa veio contra ele, o barulho foi grande não só da imprensa como da oposição, e ele acabou tendo que fazer algumas manobras para justificar aquele ato errado dele que ele teve naquele momento. Em cima dessa pergunta, nesse caso, então, ele pede esse mandado de busca e apreensão, né, na expectativa de ser encontrado algo para que se justifique o próprio mandado, né? A questão é, e se não acha nada nesse caso? E como é que ele fica? Ou seja, é um mandado sem justificativa nenhuma. Aí está justamente o erro. Ele não deveria agir dessa forma. Para que ele pedisse um mandado de busca e apreensão, ele tem que ter uma certeza, ele tem que ter algum indício. E a matéria jornalística não tem indício, não é suficiente para isso, entendeu? Ele teria que ter mais coisas que desse a garantia. Ou seja, ele também teria que comunicar ao Ministério Público, teria que verificar junto à Polícia Federal. Na verdade, a provocação devia ser inversa. Não é ele que provoca, não é ele que já sai fazendo. Ele não é polícia, ele não é mais promotor de justiça. Ele não tirou a carapuça de promotor de justiça. Ele tem que entender que ele é um magistrado. Péssimo magistrado, mas ele é um magistrado. Ele não é do Ministério Público. Não cabe a ele investigar, não cabe a ele a denunciar, não cabe a ele a ir atrás. É simplesmente receber as provas feitas, produzidas por outros e analisar e julgar. Esse é o papel dele, o qual ele não tem cumprido. Tagliaferro conosco no Café com a Gazeta do Povo. Tagliaferro, vamos lá para Londrina agora falar com Paulo Briguet, que tem uma pergunta para o senhor também. Vai lá, Briguet, meu amigo. Tagliaferro, a lei no Brasil foi substituída pela vontade de um juiz. Isso está muito claro, né? Então eu, como escritor, eu fico pensando assim, o que se passa na mente do Alexandre de Moraes? Porque isso não é uma especulação vazia, mas se trata de algo importante, porque a vontade do Alexandre de Moraes hoje é a lei no Brasil. Então eu gostaria de conhecer um pouco melhor da mente do Alexandre de Moraes. É evidente que nós estamos diante de um psicopata. Eu queria que você me desse alguns exemplos desse psicopata que você conheceu de perto. Bom dia, boa pergunta. De fato, a lei para ele não existe, ele se considera acima da lei, acima da justiça. Na verdade, ele se considera a própria lei. Ele acha que ele ali é a pessoa que sabe tudo, que decide tudo e tudo tem que ser feito de acordo com o pensamento dele e com os olhos dele. Trata-se de uma pessoa que não aceita qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de orientação, nem que uma pessoa, algum assessor mostre, ministro, isso aqui a gente tem alguns. Não, ele não aceita. Isso é discutido, inclusive, entre os próprios assessores dele.
Isso, o descontamento com relação a isso ficou claro em áudio que já foi colocado, e se precisar eu coloco quantas vezes for necessário, o descontamento do Ayrton Vieira e de outros que eu posso colocar também. Não é só Ayrton Vieira, não. Tem diversas pessoas que têm descontentamento com relação às atitudes dele, porque sabem que aquilo que ele faz não é correto, que aquilo que ele faz é prejudicial, mas infelizmente ele não dá chance, ele não dá margem, ele se torna uma pessoa agressiva, ele ofende, ele chama as pessoas de incompetente, se as pessoas querem que, se ele quer que as pessoas vão lá e ele faça, entendeu? É um absurdo. Esse é o tipo de pessoa que ele é. É uma pessoa que de difícil convívio, é uma pessoa que é narcisista, é uma pessoa que centraliza as coisas nele e só ele sabe o que tem que fazer da forma que ele decide fazer. É uma pessoa que não aceita qualquer tipo de ajuda, de orientação ou conselho de nada. Ele não aceita nada. Infelizmente, ele trabalha dessa forma e eu volto a reforçar que ele esqueceu que ele não é promotor de justiça e ele é um magistrado. Tagliaferro conosco, um café com a Gazeta do Povo. Tagliaferro, temos mais uma pergunta aqui do estúdio em Curitiba, da Anne Dias. Vai lá. Tagliaferro, eu queria entender mais sobre a sua estratégia de decidir, inclusive, né, você falou que a CNN recusou a fazer a postagem e publicação dessas provas, aí a escolha foi levar para a Comissão do Senado no dia inicial do julgamento do Bolsonaro. A gente viu, inclusive, por exemplo, o Jornal Nacional não deu a tua aparição no Senado, mas deu duas outras notícias sobre o Senado, deu a questão do julgamento e sobre o Senado, então escolheu não dar a situação na Comissão de Segurança do Senado, e alguns outros canais de imprensa também, com grande audiência, também teve a mesma escolha que o Jornal Nacional e a CNN. Aí eu queria saber qual foi a sua estratégia e daqui para frente, o que vai ser feito em relação a isso? Porque foi algo extremamente grave, deveria paralisar o julgamento contra o Bolsonaro e também deveria acontecer um afastamento imediato do Alexandre de Moraes. A gente não pode aceitar um ministro fraudando provas processuais. Então, se você pudesse contar um pouquinho mais sobre isso? Anne, de fato, infelizmente é uma triste momento da história do Brasil. A imprensa tradicional, né, que era tida como a grande imprensa, sendo omissa, sendo conivente com as coisas que Alexandre de Moraes faz. Aliás, não só que ele faz, né, que o Supremo Tribunal Federal faz, que o governo faz, colocando somente o que é de interesse dessas pessoas, sabe? É uma vergonha eles não destacarem qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de ação, coisa que foi feito ontem dentro no Senado Federal. Eu espero que o povo enxergue isso e o povo coloque, exclua de vez assinatura, exclua tudo com relação a esse tipo de emissora, a esse tipo de mídia tradicional e dê valor para as mídias alternativas, para as novas mídias, como a Gazeta, como demais mídias, que fazem um trabalho sério, que buscam a verdade, que estão divulgando todo esse material, que querem, que têm compromisso com o Brasil, que têm compromisso com o povo brasileiro. As pessoas têm que entender, tirar essa ideia de que as mídias menores, elas estão vivendo em uma bolha, elas trabalham para uma bolha, que é o que chama o pessoal de bolha de direita. Não, a mídia está fazendo o seu trabalho certo. Vocês da Gazeta estão fazendo o trabalho certo, um trabalho sério, um trabalho justo, levando a informação para o povo. E o povo tem que valorizar isso, tem que parar de dar crédito para essas grandes mídias, que são falsas mídias, que são mídias que não andam junto com o país, não estão junto com as ideias do povo brasileiro. Em relação à estratégia, eu já vinha conversando com o âncora, com o jornalista, uma pessoa totalmente idônea, uma pessoa que há muito tempo vem falando comigo, a gente vem estudando momentos bons, ele me orientou de muitas coisas, as orientações dele foram muito úteis para mim, e a gente vinha trabalhando, ele estava com material, tudo, o foco mesmo era a PGR, e os empresários, as outras matérias é mais praticamente do mesmo, mas o grave que derruba tudo, né? O grave são esses dois pontos críticos aí. Então eu vinha falando com ele vinha escrevendo, ele vinha tirando as dúvidas. Como você sabe, como trabalha uma matéria investigativa. Chegou ao ponto, no mês de agosto, que no dia 5 de agosto ele falou, tá tudo pronto, mas a famosa tríade mudou de história. Isso, aquilo, e altera. Aí ele reescrevia a matéria. A gente ficava até 3, 4 horas da manhã do meu horário Itália, entre 10, 11, 12, até 2 da manhã do horário Brasil dele. Entendeu? Reescrevendo, eu falo, olha, esse ponto assim, aquele ponto assim, olha, essa sigla não é CIED, é a ED, olha, não como que fala lá que ele falou? Não é o núcleo de inteligência, é a ED. Então eu fui orientando, e eles corrigiam, ele corrigia, ia para a tríade dizia que falava com juristas, e não sei o quê, sempre, e a tríade sempre soube do material. No momento que eu falei, olha, gente, isso aqui eu tenho que falar antes do Senado, porque o Senado não foi eu que marquei, o Senado já estava marcado há mais 2 ou 3 semanas,
recebi o convite através do Flávio Bolsonaro, pelo próprio Senado, então a data não foi eu que escolhi. Então eu falei, olha, como vocês querem exclusividade da matéria, eu tenho que falar, essa matéria tem que sair antes do Senado, porque no Senado eu vou falar tudo isso. Aí chegou na quinta-feira passada agora, que vocês sabem, ontem foi a minha audiência, eu falei, ó, agora é hoje, né? Aí ele falou, puta, eu preciso falar com você depois do programa. Olha, a Tríade não se nega a divulgar, mas ela não tem prazo porque ela precisa periciar o material. Eu falei, ó, periciar o quê? Que material? O material tá comigo. Por que que ela não pediu essa perícia lá no começo? E falei, é o contrário, o material já está periciado, o perito entrou em contato com vocês, vocês não deram qualquer retorno pro perito. Isso já era para ter sido feito antes, porque eu tenho certeza do material que eu tenho, não tenho problema nenhum em vocês periciarem. Mas não sei o que, eles querem o deles, do Canadá e tal. E ficou nessa e acabou. Eu cortei o laço com aquilo e divulguei por conta própria e falei no Senado. A estratégia agora é continuar divulgando, o Senado vai divulgar. Eu já entreguei esse material ao governo americano, ao governo dos Estados Unidos. Reforço que estamos trabalhando aqui. Teve o recesso agora em agosto da Europa. A Europa para totalmente em agosto, voltou agora em setembro e os trabalhos voltam aqui na Europa a todo vapor. E enquanto eu tiver condições, vida, enquanto eu respirar, ele pode fazer o que ele quiser, bloquear, quitar dinheiro, fazer o que ele quiser. Não vai impedir de eu fazer o que deve ser feito, de levar a verdade a todos os parlamentos e mostrar para o mundo as atrocidades, as violações de direitos humanos que Alexandre de Moraes está cometendo. Eduardo Tagliaferro conosco no Café com a Gazeta. Eduardo, eu tenho só mais uma pergunta para você em relação, já que tudo isso foi dito no Senado, você espera agora, digamos, uma participação mais incisiva do Senado nesse processo, quem sabe, de impeachment contra o Alexandre de Moraes, pelo menos um início, um fortalecimento dessa questão para o ano que vem que seja, mas que isso tome um rumo um pouco mais forte diante de tudo isso, não? Eu tenho certeza que os deputados e senadores que ali estavam, eu posso citar alguns nomes, o Seif, o Magno, o Flávio Bolsonaro, o Girão, a Bia, a Damares, o Gayer excepcional, sempre alinhado, o Jordi, entendeu? Que eles sim vão fazer o trabalho deles, vão fazer, estão com a lição de casa e vão para frente onde puder. Só que a gente depende, infelizmente, daquele, como eu vou dizer, eu não gosto de usar palavras ofensivas nem pejorativas, mas o criado, né? O ser criado por Moraes, chamado Davi Alcolumbre, que está sentado em cima dessa situação, já teve os 41 votos, e ele sequer honra o que a ele foi confiado, né? Que é o cargo de senador, o cargo de presidente do Senado, para que ele tocasse, para que ele pautasse. Ele está vendo todas as atrocidades, todas as violações de direitos humanos cometidas ali, mesmo, vamos dizer que não fosse verdade, qualquer tipo de coisa, que ele tinha que partir de um princípio investigativo, buscar, deveria no mínimo, a Moraes ser afastado dessas ações, ser afastado do gabinete, como se faz com magistrados de instâncias inferiores. Olha o caso do CNJ, olha o caso do STJ, que teve aquele caso de venda de sentença, que envolveu Mato Grosso, que envolveu o STJ, foram afastados. O juiz foi afastado, o desembargador foi afastado. E por que ele não foi afastado? E as outras pessoas, os outros magistrados, e vários outros no Brasil, são afastados por coisas muito menores, por coisas muito menos graves, que não está prejudicando a vida, que não está encarcerando, que não está morrendo gente na prisão. Então eu espero que dessa vez Alcolumbre tome vergonha na cara e haja. Alcolumbre, sai da cadeira e age. O Brasil precisa de você. Conosco no Café com a Gazeta. Eduardo, só vou passar mais uma pergunta pro Briguet, porque todo mundo fez duas dos comentaristas, ele fez só uma, aí ele me assusta imitando o Lula aqui, então tem que passar para ele fazer a segunda pergunta. Vai lá. Não vou fazer isso com o Tagliaferro, porque ele já tem problemas suficientes, né, Tagliaferro? Não vou imitar o Lula aqui para você. Tagliaferro, queria falar de duas... Apareceram, eu acompanhei tudo que você vem falando, e eu vi dois grupos pelos quais o Moraes parece obcecado. Um deles é o grupo dos jornalistas, né? Por exemplo, o Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, outros, né, jornalistas, os jornalistas independentes, né, que ele persegue continuamente. Inclusive, ele colocou naquele mapa mental que ele exigiu que fosse feito antes, né, da investigação,
Estava lá o Alan dos Santos no centro, né? E, por outro lado, tem o grupo dos colaboradores. Tem o ex-deputado Alexandre Frota, o ex-deputado Nereu Crispim, tem a chamada bruxa, né? Ela mesmo se chama de bruxa, né? Letícia Salorenzo, tal, tem esses informantes. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas obsessões do Moraes. Bom, você mesmo já deu as cartas aí. Jornalistas independentes. Por que jornalistas independentes? Porque ele não tem o controle. Como ele tem o controle das emissoras, das mídias hoje. Ele vai lá, ele ameaça, ele assusta. Os jornalistas independentes são as vozes do povo. Ali, ele está fazendo o que o povo queria fazer, levando a informação e falando justamente para Moraes a vontade do povo. Então ele não aceita esse tipo de coisa. Moraes não aceita ser contraditado. Moraes não aceita ser afrontado. Ele não aceita, na verdade, a verdade. Entendeu? Então, de fato, ele tem obsessão por jornalistas independentes que falam a verdade, não aqueles que falam as mentiras dele. E a perseguição é firme, uma perseguição dura. Sabe? Ele corta cartão de débito, cartão de crédito, ele bloqueia bens, bloqueia contas bancárias, aplicações. Ele faz com que a pessoa desumanamente, de forma desumanamente, que a pessoa não tenha condições de comer, de viver, de dar alimento para o seu próprio filho. É assim que ele age. E o outro espectro que ele busca é o espectro político, justamente porque ele tem medo que a direita, eu não tenho a escolha por direita e esquerda, que no meu caso, a minha briga é pelo Brasil, mas ele tem obsessão, medo que a direita fique com grande poder dentro do Senado, da Câmara e até uma situação presidencial, porque ele sabe que se a direita tiver em um desses poderes, o STF, porque não é só ele não, Barroso, Gilmar, ele, entendeu? Estão ameaçados, mas não ameaçados de forma criminal, como eles estão fazendo com os outros, de forma justa, porque eles fazem a coisa errada. Eles não são um tribunal de direito, eles são um tribunal político, e isso precisa acabar. O Brasil precisa de juízes justos, juízes imparciais, juízes que seguem à risca a regra, a lei, e não juízes tendenciosos, juízes que fazem o que é bom para eles, o que lucra para eles, ou o que é de interesse deles. O juiz tem que ser um juiz imparcial. Chega disso, chega. E é essa forma com que Moraes, vocês já viram, tem agido. Muito bem, Eduardo Tagliaferro conosco no Café com a Gazeta do Povo. Eduardo, a gente agradece demais a participação, claro, sempre deixando o espaço da Gazeta do Povo aberto para que você traga também novas evidências, novas questões importantes nessa semana que é decisiva para o Brasil também, apesar do julgamento que a gente já sabe o desfecho que o Alexandre de Moraes quer dar nele, mas é importante que a gente traga a verdade dos fatos e esse aqui é um espaço que você pode, claro, utilizar para trazer ainda mais novidades, tá bom? Eu agradeço, o trabalho de vocês é espetacular, excelente. O povo tem que começar a valorizar, o povo tem que dar crédito a vocês assistirem, republicar, sabe, compartilhar, porque o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho maravilhoso de fazer o que aquelas grandes mídias, as mídias tradicionais que faturam milhões, não só com dinheiro do povo, mas com dinheiro do governo, não estão fazendo. E vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre que precisarem, eu estou à disposição e faço questão de estar aqui com vocês. Muito obrigado e um ótimo dia a todos. Valeu, Eduardo Tagliaferro. A gente que agradece